Bom dia, queridos. Que alegria estarmos juntos. Quantos estão aqui realmente mergulhando em Jesus aqui na DoriConf? Ontem já foi um tempo muito especial, onde nós já chegamos adorando ao Senhor e recebendo uma palavra tão especial de Deus. Agora, antes de você se assentar aí, vira para o seu irmão e fala assim: você está preparado para aquilo que Jesus vai continuar? Porque não é que Ele vai fazer, Ele já está fazendo. Vai continuar fazendo. Aumenta as suas expectativas, fala para Ele. Glória a Deus. Podemos assentar então. Glória a Jesus. Quero que você abra a palavra de Deus em Mateus capítulo 18, um texto já praticamente conhecido, se não de todos, quase todos, mas que nós vamos praticar isso nessa manhã. Como eu já transbordei em Jesus aqui ontem, e tantas verdades que nós recebemos do Senhor, eu creio que um dos propósitos dessa conferência foi um tempo de alinhamento de Deus em nós, um tempo de o Senhor revelar coisas novas ao nosso coração, mas também nos lembrar de coisas que talvez nós precisávamos resgatar. E eu creio que em cima disso, essa é a igreja do Senhor, porque quando eu olho para este povo aqui, ó, esse povo lindo, fala assim: você está poderoso hoje, fala para o seu irmão, você está mais abençoado, ungido, fala, você está mais cheio do Espírito Santo. Estou diferente, sim ou não? Quando eu olho para esse povo, eu estou vendo o que a palavra de Deus diz: uma igreja gloriosa, uma igreja que está cheia da glória de Deus. E nessa manhã nós vamos exercer aquilo que o Senhor já nos deu. Nós vamos continuar ao longo de todo esse dia. Tem tantas riquezas, tantos princípios, tantas chaves de conhecimento e revelação do trono de Deus para serem revelados a nós ao longo de todo esse dia. Mas eu creio que nessa manhã nós vamos praticar aquilo que a palavra de Deus está nos encorajando e nos ensinando em Mateus capítulo 18. Nós vimos aqui sobre como nós devemos nos achegar ao Senhor, como nós devemos ter um coração que ama Jesus, que ama a palavra. E nessa manhã eu quero, junto com você, trazer alguns exercícios de fé. Eu creio que essa manhã vai ter muitas pessoas aqui que serão batizadas com o Espírito Santo. Há muitas enfermidades que serão curadas agora. Nós vamos ter um tempo aqui de profetizar uns aos outros, e nós vamos entender que como Deus deu essa chave para a igreja. E eu tenho essa convicção, nós estamos preparando este tempo, não só para que você veja toda essa organização, mas debaixo de muita oração e de jejum, de muita inspiração do Senhor, de palavras que Ele vem revelando ao nosso coração, porque nós não queremos fazer uma conferência para nós e nem para a igreja. Nós queremos fazer aquilo que o Senhor deseja fazer para essa nova estação para a igreja. Nós queremos ouvir de Deus o que Ele deseja fazer para essa nova estação. Você crê nisso? Então, eu creio que primeira coisa, quando nós estamos vendo aqui como igreja, esse é o tema base, né? Pode colocar para mim, por gentileza. Deus deseja uma igreja fervorosa no Espírito. Fala isso: Deus deseja uma igreja fervorosa no Espírito. Essa é a base do que nós estamos ministrando, o objetivo, o alvo para que você saia daqui, desta DoriConf, que você saia com o seu espírito hoje fervoroso diante do Senhor. Que você tenha um tempo de renovo, tá? Você fica à vontade durante a mensagem. Só vou dar uma dica: se você quiser glorificar Jesus, pode ficar à vontade, pode dar um glória a Deus bem forte. Amém? É isso aí. Importante a gente responder aquilo que Deus está fazendo aqui. Eu creio que Ele vai aumentar, e a palavra de Deus está falando para nós aqui em Romanos 12, para que nós possamos ser perseverantes na oração. Persevere na oração. Esse é o segredo na nossa vida cristã. A oração não é um evento, queridos. Assim como a adoração, ela deve ser um estilo de vida. Então, eu creio que uma igreja que avança, uma igreja imparável, é uma igreja que tem profundidade na palavra e uma igreja que é fervorosa no Espírito.
Uma igreja que tem profundidade na palavra, que ama as escrituras, que ama a palavra de Deus, que ama se relacionar com Cristo por meio da sua palavra. Mas também nós entendemos que a igreja ela precisa estar cheia do conhecimento de Deus por meio da palavra. Só que também não há como nós ficarmos apenas no nosso intelecto, se isso não descer para o nosso coração. Por isso que nós precisamos, a prática daquilo que nós recebemos da palavra, é que nós tenhamos um espírito que seja fervoroso diante de Deus. Por isso que nós adoramos com força, por isso que nós cantamos com força, por isso que nós dançamos diante do Senhor, é por isso que nós respondemos, discipulando pessoas, por isso que nós amamos pessoas, pregamos o Evangelho, porque nós queremos ter um espírito fervoroso. Eu creio que esses dias da tua vida, se esse ano eu não sei como começou, como chegou até aqui, mas eu creio que daqui para frente, Deus ele quer te colocar num novo ciclo. Só que esse novo ciclo não depende apenas de Deus, ele depende da sua resposta, da sua decisão. Quantos querem viver isso diante do Senhor? Deixa Ele ver isso nessa manhã. Quantos querem viver? Você pode responder com mais força nessa manhã? Nós não estamos condicionados a uma música, nós não estamos condicionados a uma pessoa, a uma banda, nós não estamos condicionados a um evento. Nós devemos estar se movendo por meio da sua palavra com espírito fervoroso. E eu creio que a partir desse processo, nós vamos viver Mateus capítulo 18. Olha o que a palavra de Deus diz aqui: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra. Você pode falar isso bem alto? Tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra, será desligado no céu. Também lhes digo, se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto, sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meio do meu Pai que está nos céus. Pois onde se reúnem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Glória a Deus, Jesus está aqui nesse lugar. E eu creio que, olhando para esse texto e aprendendo aqui com a Timani, eu creio que a primeira chave aqui que nós entendemos sobre esse tipo de oração, não é qualquer oração, irmãos. Eu olho para os meus filhos hoje, de 5 anos agora a Malu, Davi Luca de 8 anos, e a Sara agora 1 ano e 6 meses, eu sempre falo que eles são como os anjos dos céus, você já sabe a piada. Eles vivem subindo armários, sofás, camas em casa. Quantos têm filhos assim que são como os anjos do céu? Cadê os pais? Dão glória a Deus aí os pais. Aleluia. E a gente está ensinando eles todos esses princípios, como o pastor Ademar falou aqui, dos seus netos. E é lindo ver eles aprendendo a orar. Quando meus filhos eram menores, eles já estavam aprendendo a orar os Salmos 4:8 toda noite. Em paz eu me deito, em paz eu durmo, que só o Senhor me faz repousar em segurança. Então eles vão declarando isso, nós vamos ensinando a inculcar a palavra. Só que é natural que a criança, às vezes ela está ali, ela tem um limite onde ela ainda está aprendendo sobre conhecer a Jesus, até pelo seu intelecto, sua consciência ainda que está em desenvolvimento. Quando eles crescerem, com certeza, eles vão desenvolver muito mais habilidade de comunicação, de se relacionar com Jesus. E da mesma forma, espiritualmente, seria uma coisa muito impactante de ver um cristão orando como se fosse, não como se fosse a fé de uma criança, porque a palavra de Deus fala que Ele ama ouvir a oração das crianças, amém? Mas da maturidade de uma criança. Nós devemos crescer em oração. Nós devemos alcançar níveis hoje maiores. Há orações que falam sobre gratidão, há orações que falam sobre vários tipos diferentes. Mas a oração que nós vamos praticar hoje como igreja é uma oração de autoridade, é a oração de conquista, é uma oração de alguém que entendeu pela revelação da palavra o que é em Cristo e o que recebeu de Cristo. Nós somos filhos e somos herdeiros com Ele. E eu creio que a primeira coisa que eu vejo nesse texto é a relação entre o céu e a terra. Ele está aqui nos trazendo essa clareza de que, no verso 18,
Ele diz: tudo que vocês ligarem será ligado, o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Deus deseja que a oração da igreja, a oração na terra, que a oração da igreja, ela possa governar o céu. Ou seja, por que nós estamos fazendo uma conferência como essa? Por que a gente faz o que a gente faz? Porque Deus soberano poderia se revelar sem precisar da igreja, sim ou não? Ele é soberano para isso, mas Ele estabeleceu a sua igreja na terra, para que nós pudéssemos ser o canal daquilo que Ele quer fazer na terra. Ele estabeleceu, Ele quis assim. A palavra de Deus nos mostra que a medida que nós estabelecemos na terra será a medida que nós vamos ter do céu. E é por isso que nós fazemos o que nós fazemos, porque nós não queremos uma medidinha pequenininha do céu. Quem quer uma medidinha pequena aqui? Mas quem quer viver hoje um tempo novo de revelação, onde Cristo se manifesta de uma forma nova, intensa sobre a tua vida? Quantos querem mais de Deus nesse lugar? Nós estamos estabelecendo a medida do céu aqui na terra. Nós estamos dizendo para o Senhor que nós queremos viver conforme esta palavra e esta oração de autoridade, que esta é a oração não apenas de você só pedir, mas é uma oração de cooperar com Deus, é orar trabalhando junto com Deus com aquilo que Ele está fazendo. Já pensou, eu tão pequeno fico olhando para mim falando: Senhor, eu tão limitado que sou, o Senhor está chamando para eu cooperar com aquilo que Ele quer fazer. Que benefício maravilhoso, que oportunidade, irmãos. Nós olharmos isso a partir de quem o Senhor é, queridos, nós ficamos estarrecidos, porque o Senhor estabeleceu esse tipo de princípio. Marcos capítulo 11, versículo 23, nós estamos olhando aqui exatamente o que significa essa oração de autoridade. Jesus, ele disse assim: em verdade te digo que qualquer um que disser a esse monte, levante-se e atire-se no mar, ele vai acontecer. Jesus está dizendo, qualquer um que disser para este monte. Por que ele está falando assim? Ele não está dizendo apenas para que você possa, diante do monte, ficar estarrecido. O que são os montes, queridos? São as dificuldades. Quem passa por dificuldade aqui? 5 pessoas. Agora vamos ver, Senhor, os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Quem passa por dificuldade aqui? Igual eu. Nós estamos o tempo todo vivendo, pela fé. E nesse processo de dificuldade, Ele está falando sobre este monte na tua vida. Ele está dizendo que não é para a gente ficar ali como se fosse uma criancinha com medo diante de uma montanha, olhando para aquilo que é gigante, falando assim: meu Deus, como é que Jesus está falando? Essa montanha é muito grande. Ele está dizendo: diga ao monte para que ele possa se levantar e sair daquele lugar. Diga para o monte para ele se mover, ele sair da sua frente. Ele está dizendo para nós darmos uma palavra. Ele está dizendo para nós determinarmos sobre este monte. Ele está falando para nós diante da igreja. O que nós fazemos diante dos montes da nossa vida não é a gente ficar amedrontado diante disso, não é a gente ficar preocupado diante deles, mas é para que a gente possa se levantar, entendendo quem nós somos e que nós recebemos em Cristo, e nós darmos uma palavra de autoridade, dizendo: este monte precisa sair da minha frente em nome de Jesus. Pais que se levantam para orar pelas suas casas, declarando a palavra, orando. Nós não estamos aqui dizendo sobre nós ficarmos negociando com a enfermidade, nós ficarmos negociando com o diabo para ver se ele vai ser expulso ou não. Nós não estamos pedindo para ele, nós estamos ordenando. A igreja que o Senhor levantou na terra é uma igreja que tem a autoridade de Jesus para ordenar contra todo principados e potestades. Isso acontece das coisas os montes maiores, como aqueles pequenininhos, aquelas coisas que vão entrando para poder ficar sufocando a nossa fé ao longo do dia, para nós vivermos numa fé
que não tenha medo dos montes que aparecem na nossa frente, porque um monte vai aparecer, mas a questão não é se ele aparece, é o que você vai fazer diante dele. Deus está chamando uma igreja que se levante a autoridade. Deus permite montes na nossa vida para que a gente viva Marcos 11, 23. Nós precisamos aprender a ter autoridade quando oramos, a exercer isso. Eu não queria que meus filhos ficassem doentes, mas eles ficam. Inclusive essa madrugada corri para socorrer um deles enquanto você estava dormindo lá. Ninguém planejou isso, mas nós precisamos permitir que o nosso coração se levante diante dos montes, diante do Senhor, para declarar. Como o Otmani ele diz aqui, que a coisa, eu creio que essa oração que governa o céu, não que a gente seja alguma coisa, mas que Deus estabeleceu esse princípio. Ele quer que a igreja de fato ore para que Ele venha e faça, para que Ele se manifeste, para que a vontade dEle seja estabelecida. É como se fosse uma caixa d'água de uma casa. Imagina uma caixa d'água cheia. Só que a igreja, a nossa oração é como a torneira. A caixa d'água ela está muito grande, ela está cheia. Só que o que vai estabelecer se a água vai sair, não é a caixa d'água, mas é se você vai abrir a torneira. Já está disponível todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. O Senhor diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A caixa d'água está cheia do céu. Há muita riqueza transbordando naquele lugar, há sinais de Deus. Só que o que depende é a nossa torneira. Se você vai abrir hoje a torneira do teu coração, da tua boca, para declarar a palavra. Então nós temos que entender que quando a igreja ora, é como você vai abrir a torneira, mas não adianta abrir a torneira só na DoreConf. Por que acontece? Quanto mais tempo ela ficar aberta, diminui a pressão, porque pessoas vivem pressionadas, porque pessoas vivem passando por montes e tribulação. Por quê, queridos? Porque está com a torneira fechada. Quanto mais tempo a sua torneira estiver aberta, que é a oração, vida de oração, tudo aquilo que aparece na tua frente, você está regando com oração, o que vai acontecer? Menos pressão sobre a tua vida, porque você vai viver numa dimensão de fé e de confiança diante do Senhor. Você crê nisso nessa manhã, queridos? E eu creio que aqui ele está dizendo em Mateus capítulo 6, fazendo um paralelo a isso, a um anseio do coração de Deus. Quando ele nos apresenta, os discípulos eles pedem para Jesus: ensina-nos a orar. Jesus está ali ensinando eles a orar. E ele começa dizendo: Pai Nosso. Essa oração, né, universal, não é uma oração para que ela se torne uma reza na nossa vida, mas ela é um modelo pelo qual nós devemos seguir, pelo qual nós devemos nos relacionar com Jesus em oração. E ele está dizendo Pai Nosso. Ele está falando aqui primeiramente que você tem uma identidade de tudo aquilo que você pode atribuir a Deus, você pode chamá-lo de Pai, porque você é filho e filha amada de Deus. Só que ele não é apenas seu, ele é nosso. Então ele também traz uma revelação aqui. Ele traz um entendimento de que nós estamos numa família, porque o que Deus faz, Ele faz de forma coletiva também, para que a gente não infle o nosso coração de egoísmo. Nós entendemos que nós precisamos da igreja, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos muitas vezes da oração dos nossos irmãos. Você pode ter a fé mais lapidada, crescente no mundo, mas você vai precisar da igreja, porque nós vemos Cristo na sua plenitude no corpo de Cristo. Eu estou vendo aqui Cristo se revelar, porque o corpo de Cristo está reunido aqui hoje, a igreja de Jesus. Quem está entendendo isso nessa manhã? E a partir disso, irmãos, quero que você preste muita atenção nisso, esse relacionamento. Nós começamos com o Pai Nosso, e aí ele fala: santificado seja o teu nome. Porque eu creio, queridos, que o nome de Jesus, ele não é apenas um título, mas ele deve ser para nós dirigido como uma grande revelação de quem Ele é. Ele é santo, e essa santidade que há no seu nome, ela não deve ficar apenas em Cristo,
Mas a santificação, essa oração de santificação, ela deve hoje tocar os nossos corações, para que a gente possa ser hoje santificado em Cristo Jesus enquanto nós oramos. Esse é um modelo maravilhoso, queridos, quando nós começamos a orar, seja coletivamente ou até pessoal, porque o anseio que nós temos diante de Deus, ele começa com 3 tipos de anseios aqui. Primeiro ele fala sobre santificado seja o teu nome, reconhecer quem é Jesus, reconhecer que o nome dele não pode ser usado em vão. Quantas pessoas, hoje a gente vê o mundo banalizando o nome de Jesus. Nós devemos entender que este nome, ele é poderoso, e nós devemos cada vez mais se relacionar com Cristo, porque cada vez que você falar no nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai fazer coisas novas na tua vida. É o nome de Jesus. E o segundo ponto aqui, que é o anseio pelo reino de Deus. Venha a nós o teu reino. Há uma responsabilidade da igreja. Como é que o reino de Deus se manifesta na terra? Por meio de quem? Fala aqui, nós. Fala assim, bate assim no seu peito, fala assim, nós. O reino de Deus, ele já está entre nós. E eu creio que nessa manhã o Senhor vai manifestar os sinais do reino de Deus sobre nós. Porque o reino de Deus, ele é uma responsabilidade da igreja. E é por isso que nós precisamos estar neste lugar de oração. Entender que a nossa vida precisa ter a oração como estilo de vida. E quando eu estou falando de oração, querido, não é só você falar, pastor, já fiz a minha devocional todo dia. É você pedir ao Senhor nessa manhã, que Ele aumente o nível, hoje, do seu entendimento sobre a autoridade que há quando você ora. O que acontece no mundo espiritual quando nós oramos. Deus, Ele quer aumentar o nosso entendimento. E a partir disso, meus irmãos, Ele está dizendo, seja feita a tua vontade. Esses 3 anseios. Senhor, nós começamos todo o tempo de adoração, oração, dizendo, Senhor, Tu és o nosso Pai, Pai nosso. Está dizendo, santificado seja o Teu nome. Teu nome é santo, Senhor. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade. Deus, Ele se recusa a realizar a sua vontade sozinho. Ele podia fazer isso, sim ou não, irmãos? Mas Ele se recusa porque Ele estabeleceu esse princípio de nós como igreja do Senhor realizarmos juntos. Ele quer que nós oremos antes de realizá-lo. Então, como que significa isso? Oração é isso. Primeiro, Deus tem uma vontade. Há uma vontade no coração de Deus que é revelada por meio da sua... Você pode falar mais forte, irmão? Quem tomou café da manhã aí, fala mais forte, a sua palavra. A vontade de Deus se revela por meio da palavra. Primeiro, Deus tem uma vontade. Segundo, nós estamos tocando a sua vontade por meio da oração. E o que acontece? Nós começamos a orar. Terceiro, enquanto nós oramos, Deus está nos ouvindo. A oração é nós conhecermos a vontade de Deus para nós declará-la. É por isso que você precisa se relacionar com a palavra. Porque se você não lê a palavra, você não sabe a vontade de Deus. Você não conhece a vontade de Deus. A palavra de Deus não deixa para nós dúvidas, não nos deixa confusos, não nos deixa amedrontados, pelo contrário. A revelação, a munição, a cura, a todo o conhecimento que você precisa para a tua vida está aqui nas Escrituras Sagradas. E é uma das práticas que tem transformado a minha vida nesses dias. No meu tempo com Deus, abrir a Bíblia. Eu até queria te incentivar, irmão, não estude apenas a palavra em celular, smartphone. Tenha a palavra impressa. Estude a palavra de Deus. Primeiro que a gente é muito roubado aqui, né? Sim ou não? Você já está aqui falando, entrou uma mensagem. Peraí, Jesus. Mandou um WhatsApp aqui. Onde eu estava mesmo? Eu tenho aberto a palavra e orado por aquilo que eu sei que a palavra de Deus quer que eu ore, porque é a vontade de Deus. Declararmos a vontade de Deus. Então é conhecer e declarar, conhecer e declarar. Você já viu quantas promessas existem de Deus para tua casa e para tua família?
Sabe por que você ainda talvez olha para a tua casa e para a tua família, às vezes de uma forma indiferente? Porque você precisa conhecer a vontade de Deus, o que Ele tem para a tua família, que está escrito na palavra. Sabe por que você já conhece tudo aquilo que Ele tem para a tua vida financeira, você conhece tudo aquilo que Ele tem para a tua célula, você conhece tudo que Ele tem para a tua vida emocional, para a tua saúde. Nós precisamos aprender a orar a palavra de Deus, amém? Nós vamos ouvir um pouco mais sobre isso mais tarde. E aí, a partir desse processo, queridos, existe uma harmonia entre o céu e a terra. Essa harmonia entre o céu e a terra. Então, primeiro nós vimos que existe uma relação. Deus quer nos relacionar com a igreja, onde a igreja governa o céu por meio da oração. E essa relação fala sobre nós reconhecermos Deus, seu nome é santificado, pedimos para que o seu reino seja estabelecido entre nós e para que a sua vontade seja feita. Mas a partir dessa harmonia agora entre o céu e a terra, nós entendemos que essa harmonia está em versículo 19. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra sobre o que? Qualquer coisa, qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito por meu Pai que estás nos céus. Isso aqui fala sobre a harmonia entre o céu e a terra. E essa harmonia, queridos, vai passar por algo muito importante. O que é que sustenta essa harmonia? É a concordância. A palavra concordância significa concordes, né? Que significa estar ligado com o mesmo coração. Estar ligado com o mesmo coração. Nós precisamos estar ligado com o mesmo coração. Então, para nós estabelecermos e praticarmos essa oração de autoridade, preste atenção nisso. Não é apenas nós nos relacionarmos com o céu, com o Senhor, não só reconhecermos Ele, mas nós precisamos estar em harmonia. Essa harmonia primeiramente fala sobre nós sermos liderados pelo Espírito Santo. E uma das coisas que eu tenho orado esse ano inteiro, pedido para que o Espírito Santo me lidere em todo o tempo. O Espírito Santo me lidere até naquilo que eu preciso orar, porque Romanos 8 fala que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, Ele nos assiste em nossas fraquezas. Nós precisamos do Espírito Santo até para orar. Nossa, como isso? Sim, porque na verdade é Ele que vai revelar Jesus para você. Quando você está adorando aqui, por que você consegue ver Jesus no trono? Sabe quem está revelando isso para você? É o Espírito Santo. Nós precisamos estar com o mesmo coração com Deus, dizendo: Senhor, eu quero estar conectado com o coração de Deus. Esse é o concordes. Essa é a harmonia do céu com a terra. E agora também nós precisamos estar em concordes uns com os outros. Uns com os outros. E aqui eu destaco Mateus 6, 11 ao 13, que ele continua na oração do Pai Nosso, falando o seguinte, né, ele está agora nos mostrando que nós precisamos hoje orar pelas nossas necessidades. Pode colocar nessa parte a necessidade. Primeira parte é sobre o anseio. Segunda parte é sobre a necessidade que nós temos. Nós devemos orar pelas nossas necessidades. Ele está dizendo, para que haja harmonia entre o céu e a terra, nós precisamos aprender a orar pelas necessidades. E essa necessidade, primeiramente, ele fala: o pão nosso de cada dia nos dai. Sabe por que ele está dizendo isso, queridos? Entre a provisão, sim, que ele é, nós precisamos, sim, todos os dias se alimentar, porque senão a gente morre, certo? Você precisa de alimento. Só que o que acontece? Essa harmonia também passa, e nós entendemos que é verdade que o Pai, Ele sabe das coisas que nós necessitamos. Deus sabe que você necessita. Você tem consciência disso? Tem consciência disso? Ele sabe que você precisa agora. Ele sabe que você estava pensando antes de chegar no AdoreConf. Ele sabe os desafios, os montes que apareceram na tua frente. Ele sabe. Só que o que ele está dizendo para nós aqui é este princípio, que o Senhor deseja que nós oremos a Deus cada dia. Ele não está falando assim, ó, o pão nosso nos dai no AdoreConf. É ou não? Você só come pão aqui, irmão? Você só se alimenta aqui? Você vai precisar se alimentar amanhã, sim ou não? E depois de amanhã? E a vida que vai seguir?
Da mesma forma, Ele está dizendo que nós precisamos dEle todos os dias. Este pão, Ele é diário. Ele quer que nós oremos todos os dias. Ele está falando sobre a oração aqui. Este é o pão que nós precisamos. Ele anseia que nós possamos ir ao Pai diariamente, exercitando a nossa fé. Ele sabe o que você precisa, mas Ele deseja que você ore sobre aquilo que você precisa diariamente, para que você possa exercer a sua fé e ter uma fé madura. Ele quer que você fale, Ele quer que você abra o seu coração, Ele quer que você coloque tudo diante dEle diariamente. Essa harmonia, ela começa aqui, quando nós entendemos que Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Jesus não é a migalha, Jesus é o pão. Há um banquete de Deus todos os dias colocado para nós. Jesus está lá mesmo quando você não está. Embora Ele está em nós também, mas quando nós oramos, alguns irmãos falam para mim: pastor Samuca, eu estou levando 2 horas de trânsito todo dia. Falou: cara, eu fiz o meu secreto no carro. Falei: amém, Jesus está lá no carro também. Jesus não está no carro? Jesus não está no fretado? Amém, irmãos? Jesus está em todo lugar. Se você entende, é óbvio que você tem essa liberdade de estar com Ele, mas falar, e principalmente quando nós estamos juntos, que Ele está dizendo para nós, nós estamos aqui todos os dias. Nós não devemos ser uma igreja que apenas se reúne para comer o pão, sim, que é muito bom sentar na mesa. Não é bom comer junto? Não é bom um churrasco junto com o seu irmão? Sim ou não? Quem gosta do lanche de calabresa, de uma pizza? Está dando fome, né, irmão? Vou parar por aqui. É bom sentar junto, mas esse pão, Ele está dizendo que nós precisamos aprender a comer o pão juntos, orando uns com os outros. Eu muitas vezes olhando para os amigos, falando assim: cara, a gente já sentou para falar muita coisa, mas quanto tempo que a gente não orava junto? Parece uma coisa óbvia, nós como igreja, termos tempo só para a gente orar junto. Não, queridos, nós precisamos ser uma igreja que valorize esse lugar, praticar a oração. Cara, hoje nós vamos, sim, podemos comer depois ou antes, mas nós queremos estar juntos para a gente orar. Somos uma igreja que valoriza a oração, esse pão diário. Amém, irmãos? Quando eu olho para essa história, eu olho para a história de alguns homens como George Miller. Eu estou caminhando aqui já para o final, mas George Miller, ele estava vendo aqui um pouco da vida dele. Isso me chamou muito a atenção. Falei: Senhor, eu acredito que eu preciso me converter, pastor Ademar, como você falou ontem. Todos os dias a palavra a Jesus. Também, né? Vamos orar hoje por... Vocês oram pela conversão do pastor Ademar, minha conversão. Amém, queridos? Amém. Fala quem quer receber Jesus hoje. Nós vamos de novo, né, Betão? Todo mundo, né? Olha o Lê aí. Te amo, Lê. Eu creio que eu olhava para a vida desse homem e falei: puxa, é um homem que passou por muitas necessidades, milhares de órfãos, ele teve milhares de orfanatos, milhares de órfãos estavam diante da responsabilidade deste homem. Mas olha o que eu vejo na história dele. George Miller leu a Bíblia por mais de 200 vezes, 100 vezes de joelho. Meu Deus. Ele teve mais de 50 mil, ele contou, eu nunca contei as minhas orações, mas ele teve mais de 50 mil respostas de Deus por meio da oração. Um homem que não tinha recursos, mas ele tinha um recurso, que era o céu. Várias histórias, como uma vez de faltando pão para os meninos órfãos, e o povo desesperado do orfanato, falando: e aí, o que vai acontecer? E ele orava e falava assim: Pai, obrigado pelo pão que o Senhor enviaste, obrigado pelo leite. E daqui a pouco tombava um caminhão ali na frente do orfanato, falou: tombou o caminhão, vocês não querem aqui? Histórias sobrenatural por meio da oração, irmãos. 200 vezes a Bíblia. Quantas vezes você leu a palavra? Eu estou envergonhado, irmãos. Nós podemos ser uma igreja que leve o nosso nível de oração hoje para uma nova estação diante do Senhor. Essa palavra não é para vocês, irmãos, essa palavra é para mim. Eu sei que é para Pai. O que é que o Senhor queria que eu falasse nessa conferência? Que o Senhor me leve neste lugar, onde
eu valorize aquilo que o Senhor está me pedindo para fazer. Eu olho para esses exemplos e ele fala o seguinte: este homem, o próprio homem que leu 200 vezes a Bíblia, teve 50 mil vezes orações respondidas, ele fala, foi perguntado por um repórter, agora é para fechar o caixão, irmão, amém? Perguntou para um repórter, o que gostaria de fazer ainda? E ele de joelhos respondeu, ler mais a Bíblia, pois conheço pouco ainda da excelência de Cristo. Você quer viver uma revolução na tua vida de oração? Ou você está satisfeito? Irmão, se você estiver satisfeito, eu acredito que certamente você não estaria aqui. Porque você quer aprender mais. Eu sou grato a Deus por tudo aquilo que eu já vivi, mas eu estou insatisfeito. Eu quero mais de Jesus. Eu quero conhecer e mergulhar sobre essas revelações que Deus tem para nós. Eu vejo aqui essa segunda coisa que Ele fala para nós, da necessidade, é perdoe as nossas dívidas, assim como, aí que está a chave, irmão. Sabe por quê? Eu vou falar de uma forma bem objetiva. Quem não tem um coração perdoador, não será perdoado por Deus. Porque essa oração fala sobre perdoe as nossas dívidas, assim como. Podia só falar, perdoe as nossas dívidas. Jesus está nos ensinando. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós necessitamos ter um coração perdoador. Se nós não podemos perdoar, nem esquecer algum tipo de agravo que alguém tenha cometido contra você, ou que tínhamos contra uma pessoa, certamente isso nos impedirá de receber o perdão de Deus. Nossas orações não são ouvidas. A oração de um coração amargurado não é ouvida. A oração de um coração que vive guardando sentimentos de pessoas porque elas falharam, deixa eu falar uma coisa, não é ouvida. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Pastor, então como eu faço? Perdoe primeiro. Ore para que você perdoe, dizendo, Senhor, eu decido perdoar. Quando você ora por isso, seu coração está livre agora, para que você possa fazer essa oração dizendo, perdoe, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Então aqui fala sobre nós termos um coração. Você percebe como a gente passa tão rápido e a gente ora essa oração como uma reza, sem entender a profundidade que existe, que Deus nos deu autoridade, e se Ele nos deu autoridade, certamente nós precisamos conferir o que está acontecendo no nosso coração, se o nosso coração está alinhado com a motivação do coração de Deus, amém, irmãos? É isso que nós precisamos o tempo todo. Deus, Ele não brinca de delegar nada para nós. Deus não brinca e Ele não vai fazer isso com alguém imaturo. E eu creio que a partir disso, nós podemos orar essa terceira necessidade, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. Eu creio que essa oração fala sobre nós, inclusive pedirmos ao Senhor, para que a gente chegue muito longe da tentação, nós pegarmos um atalho aqui, um caminho, um nome, né, para a gente sair, numa outra direção. A tentação está vindo aqui e fala, Senhor, proteja meu coração, ao ponto de eu nem chegar perto. Eu não quero ficar brincando com o pecado, não quero ficar brincando com coisas que vão fazer eu, entristecer o Teu Espírito Santo. Eu quero pegar uma outra rota na minha vida, eu quero ser livre, eu quero viver debaixo do caminho, como Ele diz, da santidade do Senhor. Quantos querem esse caminho? Sabe, pare de brincar com as tentações, pare de brincar com aquilo que, sabe, estava ali tentando te paralisar. Não deixe o seu coração ser roubado por um sentimento, por algo que o diabo quer plantar aí, e você fica ali alimentando, seja isso por uma ofensa, seja isso por uma questão moral, seja pelo que for, irmão. Peça para que o Senhor hoje te dê uma direção longe, outro caminho, longe, fuja da tentação. Amém? Mas nós vamos passar ainda por ela, mesmo assim. Mas é isso, se a gente está se revestindo em oração, queridos, certamente nós não estamos vulneráveis para que a gente caia.
E por último aqui eu quero caminhar aqui falando sobre o motivo dessa harmonia. O motivo dessa harmonia nós estamos vendo que está em versículo 20 aqui de Mateus. Ele fala: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então a oração, ela é um instrumento poderoso, querido. Não para que a vontade do homem seja feita no céu, mas para que a vontade de Deus seja feita na terra. Essa deve ser a principal inclinação da oração. Não para a vontade do homem ser feita no céu, mas para que a vontade de Deus seja feita na terra. Porque a vontade de Deus é muito mais perfeita, ela é muito maior, muito melhor do que a minha e a sua. Ele sabe aquilo que é melhor para mim e para você. Então nós devemos orar sempre para que a vontade de Deus seja feita. E a gente só vai descobrir ainda mais a vontade de Deus quando nós nos relacionarmos com a palavra. Com a palavra. Nós declararmos a palavra, nós orarmos a palavra. E eu creio que o próprio John Wesley, ele disse assim, na verdade a rainha da Inglaterra falou assim, um homem que orava com autoridade, pastor Ademar, falou assim: eu tenho mais medo da oração de John Wesley do que todo o exército da França fortemente armado. A rainha da Inglaterra falou isso. Tamanha autoridade reconhecida da oração de um justo, porque a Bíblia fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Olha a dimensão que Deus pode levar a oração de um justo. Agora, quantos justos nós temos aqui hoje? Quantos filhos e filhas nós temos aqui? Já pensou se realmente a gente, vamos falar real, queridos, decidirmos orar de verdade? Não ficar só ouvindo sobre oração, só ficar ouvindo YouTube, podcast que edifica, mas de fato parar e orar de verdade. O que Deus vai fazer na tua vida e vai fazer através de você? Cuidado com aquilo que você está consumindo. A gente está consumindo tanta coisa que na verdade a gente está sendo uma geração consumista, mas não uma geração que tem revelação de Jesus. Porque consumir conteúdo sobre Jesus não quer dizer que você está conhecendo Jesus. Você conhece Jesus quando você ora. Quanto mais você ora, mais. Vou falar para você, nenhum podcast me deu aquilo que o secreto me deu quando eu estava com ele. Nenhuma conferência me deu quando eu estava com Jesus no secreto. Pode pôr homens pôr a mão na tua cabeça e falar: receba uma nova unção. Mas isso não deve ser maior do que a revelação que você tem de Jesus quando você está diante dele, orando no secreto. E quando você entende que lá na célula não tem pastor, não tem aquela pessoa que você admira, mas tem um justo, tem 2 justos, tem 3 justos, e nós estamos reunidos no meio dele, o que é que ele pode fazer? O motivo dessa harmonia está no versículo 20, onde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Jesus está aqui, meu irmão, lembre-se disso. Para ele não há impossível. Lucas, ele declara que não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Vamos lá, queridos, olhar para nossas enfermidades e falar: ah, eu estou doente, vamos tomar um remédio. Você já orou antes? Você já colocou o joelho no chão, já pediu oração? Cria essa cultura na tua casa, pelo amor de Deus, irmão. Não vai para o remédio primeiro, vai para Jesus. Uma igreja que ora é uma igreja que lembre que Jesus está conosco, mesmo diante dos montes da nossa frente. Tem algumas pessoas que acham um absurdo se um dia orasse para alguém e fosse curado e falasse: nossa, é meu sonho. Querido, não é seu sonho, você pode viver isso agora.
se nós estamos diariamente buscando o pão, se nós estamos diariamente orando, se nós estamos olhando para dentro de nós e vendo que o nosso coração precisa ser um coração que perdoa, perdoador, que não guarda nada dentro de nós, você vai ser tentado nessa área muitas vezes. Satanás sabe aonde pode minar a tua fé, e é por isso que você precisa estar vigilante. Se você não estiver orando, você vai cair na isca, irmão. Desculpa, é verdade, a palavra fala isso. Orai e vigiai. E é por isso que nós precisamos estar orando. Se nós estamos conferindo também, a partir disso, que nós precisamos urgentemente pedir ao Espírito Santo para que Ele alinhe o nosso coração com o coração de Deus, para que a gente possa começar a aprender a orar com mais profundidade a vontade de Deus na terra. Ele quer fazer, Ele estabeleceu isso. Mas será que o Senhor... Ele quer fazer, porque eu estou dizendo, a palavra de Deus nos mostra. Agora você precisa decidir hoje estar nesse nível. O que acontece quando a igreja ela ora em harmonia? Deus se manifesta, como Ele se manifestou em Atos capítulo 4, versículo 31. Ele disse, a igreja estava vivendo um momento de ameaça, e os irmãos estavam orando. Mateus 18, eles estavam vivendo isso, ligando no céu, ligando a terra no céu. Falando, Senhor, olha para as nossas ameaças. Enquanto nós estamos orando, eles começaram a orar fervorosamente no Espírito. A Bíblia fala, então moveu-se o lugar onde eles estavam reunidos. E a Bíblia diz que todos, não é alguns, todos foram cheios do Espírito Santo. O que acontece quando a igreja ora em harmonia? Deus se manifesta. Os sinais de Deus começam a aparecer entre nós. O diabo, ele é derrotado. Deus não te chamou para você negociar com os montes. Deus te chamou para você ordenar contra os montes da tua vida. Deus te chamou para você expulsar demônios, para você declarar em nome de Jesus que enfermidades sejam curadas. Deus te deu autoridade para fazer aquilo que Jesus fez um dia. Ele disse, vocês vão fazer obras como eu fiz e maiores farão. O diabo é derrotado. É o que aconteceu quando Paulo chega ali em Atos. Ele está chegando numa cidade 16, 18, e quando existe uma mulher com espírito de adivinho, Paulo voltou-se para aquela mulher, que inclusive a economia daquela cidade precisava daquele espírito de adivinho, era um demônio. E ele disse, em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. E na mesma hora o espírito saiu. Homens e mulheres que se levantem com essa autoridade. Mas se eu fizer isso, meu Deus, Paulo não estava olhando para aquilo que podia acontecer, as consequências. Ele falou, em nome de Jesus. Deus te deu autoridade para que você não fique fazendo cálculo, querido. Se vai ter prejuízo, se vai ter consequência, se vai ter retaliação, não é isso. Levante-se no nome de Jesus e ordene contra Satanás, porque ele te deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e nenhum mal te fará dano. Nenhum mal. Da mesma forma que ele também transforma pessoas, assim como Pedro chegou em Atos capítulo 3, 6, junto com João, e o Pedro disse para aquele paralítico, olhe para mim. Ele estava na porta do templo, quantas pessoas passando pelo templo, mas ninguém ali estava, olhando para aquele homem. Pedro, ele fala, olhe para mim. Deus precisa levantar uma igreja que tenha a autoridade, e essa autoridade ela é revestida do amor de Deus, que olha para as pessoas, fala, olha para mim. E aquele homem talvez ia, sei lá o que ele estava imaginando, mas Pedro disse assim, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Nazareno, levanta-te e anda em nome de Jesus. Ele está dizendo isso para nós, homens e mulheres que têm essa autoridade de parar as suas agendas, para olhar nos olhos de pessoas que estão amarguradas, pessoas que estão quebradas, e nós declararmos com fé, dizendo, olha, eu não tenho prata, talvez eu não tenho todo o recurso que você precisava, mas eu tenho um bem mais precioso, eu tenho a riqueza, eu tenho um tesouro dentro de mim. Em nome de Jesus, levanta-te, anda, saia dessa situação, receba do Senhor um tempo novo, um refrigério. Deus está levantando esta igreja
Como eu olhei lá para o Richard, que ele olha carros aqui na Balduco, aqui em cima, o Senhor me revestiu de um amor por ele. E eu passo lá e passo. Aí um dia eu cheguei e falei, cara, eu quero te dar um presente. Ele falou, cara, hoje é meu aniversário. E aí eu fui lá, comprei um panetone para ele, e dei esse panetone para ele, cantei parabéns para ele na rua, eu e ele. Eu falei, você já teve um aniversário? Ele, nunca tive um aniversário. Eu falei, então esse é seu presente, é tão pequeno. E aí o Senhor começou a trazer palavras no meu coração sobre a vida dele, sobre a história dele. Comecei a profetizar e ele começou a chorar. Ele falou, tudo que você está falando é exatamente o que eu passei. Eu cresci sem pai. Eu falei, Richard, hoje Deus está te dando uma nova história. Você quer entregar sua vida a Jesus aqui? Ele falou, eu quero encontrar esse Jesus. E eu falei, eu tenho esse Jesus. E eu orei por ele. E ele entregou a vida para Jesus ali no meio da rua, o Richard. Eu peguei ali, eu tenho sempre um contato com ele. Eu quero ver esse Richard transformado como discípulo de Jesus. Quero ver como esse Nazareno, porque assim tem muitos paralíticos pela nossa cidade. A igreja se levanta para olhar nos olhos desses homens e mulheres, dizendo, olha, você está sendo percebido por Deus. Nós não temos tudo, mas nós temos, na verdade, o maior tesouro, que é Jesus. Nós não temos os recursos. Às vezes pode faltar uma forma de a gente querer ajudar mais, né, as pessoas, mas Cristo está em você e Cristo em nós, a esperança da glória. Eu creio nessa igreja, queridos, que não tem medo de orar para repreender Satanás. Eu quero exercer aquilo que Deus vai fazer hoje, mas hoje não é uma oração de petição. Entenda, quando você ficar em pé para orar, você não vai orar como você orou aqui no início. Em alguns momentos, você falando assim, Senhor, obrigado, Jesus. Essa não é a oração de autoridade. Oração de autoridade, muitas vezes, quando estou em casa, só eu e Jesus sabe, quebrando o pau lá contra o diabo, irmão. É declarando a palavra. Tua palavra diz. A tua palavra diz. Eu tenho orado muito sobre isso. E eu creio que a partir desse processo, queridos, nós vamos crescer. A palavra de Deus, ela tem ferramentas para tudo. Eu tenho orado muito sobre Atos 20, 24. Em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E eu vou orando sobre Isaías 60, quando eu falo, olha, a tua palavra diz que o menor, né, ele vai se tornar 1000, e o mais pequenino se tornará uma nação poderosa. Essa tem sido orações que eu tenho feito constantemente. O Senhor está nos multiplicando como igreja. Senhor, eu creio que deste lugar vai sair nações, vai sair uma geração bendita. Nós temos que declarar com autoridade. Nós não devemos ficar tímidos na hora de a gente orar sobre o nosso futuro, sobre a nossa família, sobre o nosso chamado, sobre enfermidades, situações e montes que aparecem na nossa frente. Nós devemos nos levantar com autoridade e dizer, Senhor, eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a tua palavra, essa é a tua promessa. Eu creio que toda a terra está cheia da sua glória. Então eu quero que a minha casa seja cheia, eu quero que a minha vida seja cheia. Ah, mas a célula parece que não está crescendo. Não vai deixar essa célula morrer, irmão. Profetiza sobre este monte, declare dizendo, espírito de morte, eu te repreendo deste lugar. O reino é de Deus, não é nosso. Como ele termina aqui em Mateus dizendo, porque teu é o reino, tua é a glória e o poder para sempre, amém. Ele fala sobre o louvor aqui. Primeiro sobre o anseio, depois sobre a necessidade, agora sobre o louvor. É dele, é por ele e para ele que são todas as coisas. Nós não vivemos para nós. Ele sabe aquilo que você precisa agora. E é por isso que, mesmo ele sabendo, você precisa falar para ele, porque ele estabeleceu isso, que você vai definir a medida que você quer do céu na terra. Você vai definir hoje. Por isso que nós estamos na Dora e Conf. Você podia ficar em casa, mas você decidiu vir aqui, se ajoelhar nesse altar e falar, Senhor, eu tenho feito de tudo, mas eu quero entregar todas as minhas forças, minhas expectativas. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor já fez até agora, mas eu creio que o Senhor tem coisas novas. Senhor, por favor, deixa eu ver mais um pouco a beleza que há em Ti. Deixa eu contemplar mais. Revela-te a mim pela Tua palavra. Eu quero orar nessa manhã. Você deseja isso em nome de Jesus nessa manhã? Você quer hoje queimar pelo Espírito Santo um novo tempo na tua vida? E aqui, olha só, que chave poderosa, queridos, aqui, para a gente já orar agora. Pode passar o próximo, que eu acho que
Moiou aqui. Olha que chave poderosa que está em 2 Coríntios 1:20. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. O que significa isso? Todas as promessas têm o sim de Cristo. Ele já fez tudo por mim e por você aonde? Na cruz do Calvário. Já foi liberado, já está disponível. Ah, mas Samuca, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Já está disponível. Hoje você pode receber um novo batismo do Espírito Santo sobre a tua vida. Você pode receber hoje um tempo de renovo, refrigério. Ah, eu preciso da paz. Ele fala que ela é a paz que excede todo entendimento. Já tem também. Já tem tudo, irmão. Você tem tudo que você precisa. A mesa já está posta nessa manhã aqui para nós. E o mais importante que não é a mesa, mas é quem está na mesa, é Jesus. Ele é o pão. E Ele está dizendo que todas as promessas estão nele. Mas o amém que vem por meio dele é a igreja que diz. Amém significa assim seja, assim vai ser, Senhor. Assim nós declaramos como a tua palavra diz. Assim eu creio sobre a minha família. Assim eu creio sobre as minhas emoções. Assim eu creio sobre a minha saúde. Assim eu creio sobre a tua vontade da minha vida. Assim seja. O assim seja não é de anjos. O assim seja não é de nenhuma outra criatura. O assim seja é da igreja. Deus nos chamou para isso. Vamos orar? Fique em pé agora. E nós vamos fazer agora trio de 3 pessoas. Já viu trio de 3? Faça um trio de 3 agora. Enquanto o pastor Demar está chegando aqui. Nós vamos agora orar. Orar uns pelos outros. Essa primeira oração. Quantos creem que Jesus está aqui? Dá uma glória a Deus bem forte. Essas 3 pessoas, nós vamos orar agora em concordes. Você não vai orar pelo seu irmão agora. Essa oração agora é junto, mas aonde você vai declarar sobre causas da tua vida. Causas que você crê que o Senhor vai começar a se manifestar. Se você quer ter esse coração, ore por isso agora. Eu podia até fazer um apelo agora. Daqui a pouquinho a gente vai fazer. Mas é orar por isso, causas. Só você e Deus sabe o que você vai orar agora. Mas você, juntamente com esse trio, você vai declarar em voz alta. Não é uma oração de petição, entenda isso. Não é dizendo, Senhor, não é aquela oração de alguém que estava perdendo no ringue. É uma oração de quem está socando o diabo. É uma oração de quem está pisando na cabeça da serpente nessa manhã. Então não é uma oração de sussurrar, oração de autoridade, é uma oração de clamor dizendo, Senhor, eu creio. E você vai orar aquilo que o Senhor colocar nos teus lábios agora. Você vai declarar em voz alta. Nós vamos encher esse lugar. E é esse lugar que está sendo cheio, mas nós estamos hoje levantando as nossas orações diante do altar de Deus dos céus. Os céus hoje estão ouvindo você, ouvindo aquilo que está saindo dos teus lábios, do teu coração. Se você quiser chorar, chore. Deixa o Espírito Santo tocar você, ele te levar para um nível de quebrantamento.